Em nome de Jesus. Bom, está acabando, hein? Abraão é 24, 25. 25 acabou. Abraão vai para a glória. Amém? Chegou no finalzinho. Abraão já está velhinho, está cuidando das coisinhas para ir para a glória. Está deixando a casa organizada. E nesse capítulo nós vamos ver que Abraão está zelando pela herança, a promessa. Amém? 24, versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Irmão, nós vamos voltar nesse versículo lá na frente, quando a gente for amarrar a história de Abraão. Homem abençoado. Como Abraão foi abençoado. E por Abraão nós também somos abençoados, porque ele é o pai dos que tem fé. Amém? 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Pausa. Meus irmãos, aqui Abraão está falando com o mais velho entre os seus servos. A gente não sabe ao certo, pode ser que seja Eliezer. Eu não falo o nome do servo. Pastor, mas quem é Eliezer? Vocês vão lembrar, Eliezer era aquele servo dele que lá atrás ele orou a Deus dizendo: pai, eu não tenho para quem deixar minha herança. Então é bem provável que eu terei que deixar para Eliezer, o chefe dos meus servos. Lembra disso? Quando ele estava numa daquelas orações dele que ele estava se lamentando por todo filho. Amém? Então ele cita o nome de Eliezer. Eliezer já naquela época, muito antes, desse momento aqui, Abraão já está na reta final da vida dele. Eliezer era o principal entre os seus servos. Aqui a Bíblia fala do principal entre os servos. Não sabemos se Eliezer teve a mesma longevidade de Abraão, ter ficado velhinho junto com Abraão. Pode ser que não seja Eliezer, mas geralmente quando a gente vê filmes, essas coisas, retrata sendo Eliezer. A gente não tem essa certeza. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Tem uma coisa aqui que já chama atenção, Que história é essa de botar a mão debaixo da minha coxa? Coisa esquisita, Colocar a mão embaixo da coxa, colocar aqui, certo? Ou aqui, A gente não sabe exatamente onde que era a posição, mas embaixo da minha coxa era uma forma de assumir compromisso. Hoje em dia, assim, a pessoa chega e fala assim: comigo o negócio não precisa ter nada escrito, é fio do bigode. Já viu essa? Com certeza, Comigo é fio de bigode. Eu estou fio de bigode na mesa, o negócio está feito. Não precisa assinar nada, Que é coisa ponta fio, O cara que é ponta fio fala: dê minha palavra, eu honro a minha palavra. Não precisa dar nada para eu assinar. Assim? Naquela época não tinha cartório, não tinha. Então as coisas eram muito assim, De palavra. Então sim, hoje em dia será um aperto de mão. Quando você serve um negócio, você dá um aperto de mão firme. Naquela época, uma forma de você firmar compromisso era botar a mão debaixo da coxa. Amém? Por isso que ele está falando. Então Abraão chega para o servo dele, talvez Eliezer, talvez outros, e fala assim: vem cá, bota a mão aqui debaixo da minha coxa e assume um compromisso comigo. Abraão, veja, ele está pedindo um compromisso. Isso me passa a imagem que Abraão já está debilitado, está velhinho, está talvez até imaginando: eu posso morrer a qualquer momento. Então eu estou te confiando aqui um pedido: não deixe o meu filho Isaque casar com essas moças que vivem nessa terra. Não deixe ele se misturar. Irmãos, como é que Deus fala sobre essa mistura? Eu acabei de falar agora há pouco, na mensagem principal. Deus, quando instrui Josué a ocupar a terra, o que ele fala? Não se misture com o povo. E
por que não era para misturar? A gente olha para Salomão e entende. Salomão se casou com Cananéias e no final da vida ele estava fazendo rituais para deuses estranhos. Não se misture. Amém? Mensagem do dia: não se misture, não se coloque sob o jugo desigual. Significa então que nós temos que nos apartar do mundo? Não, meu irmão. Conviver não é se misturar. Conviver, eu tenho um amigão que trabalha comigo. Todo dia ele pode falar comigo. Eu estou aqui só dando um exemplo, não existe esse amigão hipotético. Um amigão todo dia pode chegar para mim e falar: ô, vamos lá no barzinho tomar cerveja? Resposta: ô, meu irmão, não vai. Amém? Meu amigo, convivo, amo, chato, companheiro, mas não está na mesma fé que eu não me misturo. Amém? Bilateral, não está misturado. Amém? Eu me misturo com quem tem a fé que eu tenho. Aí eu me misturo. Quem não tem a fé que eu tenho, não me misturo. Amém? Ah, mas eu sou forte, eu sou poderoso. Irmão, Salomão caiu. É o homem mais sábio do mundo. Eu não vou me igualar, Salomão. Eu não vou correr o risco. Amém? Abraão está preocupado. Não deixe meu filho se casar com o povo daqui. Não deixe. Amém? É uma mensagem que Deus sempre volta e repete para a gente: não deixe, não se deixe misturar. Versículo 5: disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não te faças lá tornar o meu filho. Olha só, Abraão é um cara cabeça. Fala: não deixe Isaac se casar com ninguém dessa terra. Vai lá para a minha parentela, busca uma mulher lá para se casar com Isaac. Aí o servo, talvez Eliezer, está falando: mas o que o senhor está me pedindo? É para eu levar o Isaac para lá? Leva não. Isaac vai ficar debaixo do meu olho. Ele fica aqui. Irmão, é assim que você governa a sua casa. Amém? Democracia é até o limite da santidade. Passo. Se tem uma ameaça de passar da santidade, meu irmão, não tem democracia não. Ô pastor, é verdade. Tem limite. Tudo tem que ter limite. Não passa limite. E quem vigia o limite? Você. Amém? É a tua responsabilidade. Abraão vai levar a responsabilidade dele até o fim. Ele já está velhinho. Ele não tem condição de ir lá buscar na hora dele. Está mandando Eliezer ir. Ah, quer que eu leve seu filho? Não, meu filho fica. Vou vigiar. Só quando eu fechar os olhos. Aí que a vigilância acaba. Amém? Abraão é sábio. Abraão sabe onde ele sai. Ele sabe das idolatrias da terra dele. Não é à toa que Deus mandou ele sair de lá, não é isso? Mas Abraão está dizendo: você vai buscar uma mulher entre os meus parentes e trazer para cá, e sob a minha supervisão nós vamos selar esse matrimônio. Amém? Ele está zelando pela herança dele. Ele não está deixando a correr solta, não. Ele vai até o fim. Deus prometeu que ia dar Isaac, que de Isaac viria uma grande nação, e depois todas as nações do mundo seriam abençoadas, não é isso? Então ele vai levar a sério. Isso é a minha herança. Os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? Você zela até o fim. E aí vai: o Senhor Deus dos céus, versículo 7, que me tomou de casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tomes a mulher de lá para o meu filho. Então ele está dizendo: pode ir tranquilo que Deus vai te indicar o caminho. Não fica preocupado não. Confia em Deus. Deus está me honrando até aqui, ele vai continuar honrando. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Leva o meu filho, traz a mulher. Se não tiver mulher para trazer, vem sozinho. Amém? Está livre do seu juramento, não precisa trazer ninguém. Mas meu filho fica aqui. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão,
seu senhor e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Quem é Naor? Naor era um parente dele, que ficou, lembra? Ele veio embora, veio com Ló, não é isso? E ficou o irmão dele, que depois teve filhos, netos, etc. Certo? Mesopotâmia, provavelmente terra de Arã, amém? Porque ele saiu de Ur, subiram para Arã, e de Arã morreu Terá, pai de Abraão, e ele veio para a terra prometida, para Canaã, amém? Vai estar mandando volta para a Mesopotâmia e vai buscar lá entre os meus parentes da casa de Naor uma filha para ser a minha nora. Meus irmãos, aqui tem uma coisa que às vezes dá uma polêmicazinha, não vou cansar muito vocês não, mas vocês podem se deparar com isso. Olha só, tomou 10 camelos. Agora é moda, tá? Eu ouvi isso aqui. A Bíblia está mentindo. Está mentindo. Peguei. Por quê? Porque não tinha camelo naquela época, naquela região. Conversa enfiada. Não havia camelos naquela região, naquela época. Fato, até que a arqueologia não encontrou registros de camelos na terra de Canaã que, sabe assim, se aprumem com a data em que Abraão viveu, amém? Você pensa assim, a arqueologia é o seguinte, você vai cavar um buraco, sabe? Quanto mais fundo, mais antigo, entendeu, irmãos? Lá no fundão é um antigão, primeira ocupação está lá no fundo, aí vem uma nova camada, é uma ocupação posterior, uma nova camada, outra ocupação, outra camada, amém? Quanto mais fundo, mais velho. Então vamos dizer que Abraão vivia nessa camada aqui, ó. Não encontraram nenhum registro de camelo, nenhum osso de camelo, nenhum escrito sobre camelo. Só encontraram camelo aqui. Então o que os arqueólogos, historiadores, eles concluem? Que na época de Abraão não tinha camelo, só vai ter camelo. Amém? Entenderam o negócio? E a conversinha enfiada, essas conversinhas enfiadas, toda hora pega um pelo no ovo e a Bíblia estava errada. Meu irmão, 2 explicações para defender a veracidade, embora nem precisar, mas vamos lá. Primeiro, não tinha camelo lá, mas tem registro de camelo no Egito. Abraão foi para onde antes dessa história? Abraão não foi para o Egito? Ele não desceu para o Egito? Que Deus nem tinha mandado para ele mesmo, não é isso? Ele não trouxe Agar, a egípcia? Quem disse que ele trouxe camelo? Ninguém tinha camelo, mas ele tinha. Irmão Zé, você já viu alguém ter Juiz de Fora, você vê Porsche toda hora assim? Carro Porsche, Ferrari? Não, mas quem garante que não tem um cara que tem um Porsche ou uma Ferrari por aí? Não é isso? Ué, daqui a 1000 anos vão escavar, vão achar Porsche, Ferrari por todo lado, né? Não vão achar, mas ninguém vai dizer que não tem 1 ou 2 ou 3. Então Abraão pode ter vindo do Egito com uns tais camelos, ou pode ter vindo da Mesopotâmia, que é de onde ele veio, a origem dele. Segundo indício, não é porque não encontraram até agora que não tem, né? Não encontraram até agora, mas ainda pode ser que tenha uma nova escavação em outro lugar e vão achar no nível de Abraão um camelo. Não encontraram agora. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Amém? Não é porque não achei ainda que não existia. Então, só estou dando essa explicação porque pode ser que vocês se deparem com esta provocação. Para avançar, me perdi. Qual que é o versículo? 11, né? Isso. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíram a tirar água. E disse: O Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu canto, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos seus camelos,
esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizesse beneficência ao meu Senhor. Amém? Então o que ele está fazendo? Quando ele chega no destino dele, ele fala o seguinte: ó, Deus, vai aparecer mesmo as mulheres para dar água para os animais. Quando eu aparecer, aquela que vier a mim e me oferecer água, eu vou entender que essa é a que o Senhor quer que seja esposa de Isaque. Amém? Irmãos, parênteses. Cristão pode fazer isso? Pode fazer, mas cuidado. Amém? Porque do mesmo jeito que Deus está te ouvindo, o diabo está aqui no meio também, ó, de antena ligada. Amém? Cuidado. Pode fazer, sempre confirmando a palavra. Sempre tem aquela coisa, meu irmão, cuidado. Às vezes o irmão, não estou falando para ninguém aqui, tá? Estou falando aqui para genericamente. Às vezes está ali, o casamento não está bacana. O irmão tem uma esposa, ou a irmã tem um esposo que não é convertido. E aí está lá, às vezes, uma discussão, uma briga, uma coisa que não está legal, não está bacana. Aí a pessoa está ali já meio angustiada, chega na igreja e vê um moço, uma moça, um senhor, uma senhora e começa a dar mole. Aí a pessoa pensa: é sinal de Deus. É sinal de Deus. O meu casamento está legal, a pessoa me convertida, chega na igreja e essa pessoa tão formosa está me dando mole. Deus está querendo largar tudo e ficar com o novinho. É isso? Não, irmão. Para. Tudo você tem que confirmar na palavra. Está falando a palavra aqui que você pode abrir mão do seu matrimonio? Não, fizeram dois que viraram uma só carne. Acabou. Amém? Não bota esses negócios na cabeça, não, que o diabo ele usa até dentro da igreja. Amém? Então, cuidado. Confirmou na palavra, é lícito. Não confirmou na palavra, não arrisca. Amém? Porque às vezes a pessoa vê o exemplo e fala: todo jeito, igual o Gideão ficou testando Deus toda hora, botava o pano, molhar, pano, não sei o quê. Não tentarás o Senhor, seu Deus. É isso que a palavra fala. Não é porque às vezes acontece uma coisa diferente que a gente vai ter tudo como regra, amém? Cuidado. A gente tem que sempre colocar a peneira bem fina. As escrituras estão aí que é para nos instruir no geral. Casos particulares a gente pensa sempre com o olhar do geral. Não é uma prática que toda hora você vê, porque isso aqui é meio magia, né, irmão? Magicamente alguma coisa vai acontecer. Cuidado. Mas, irmãos, fechando parênteses, então, nesse caso aqui, esse servo fez esse propósito, e eu não vou seguir na leitura, porque aqui vai aparecer Rebeca. E aí já é a história de Isaque. Amém? Quando a gente for contar a história de Isaque, eu vou voltar nessa parte aqui. Nós vamos falar do caráter de Rebeca, nós vamos falar da índole de Rebeca, como é que Rebeca era uma pessoa diferenciada e como que ela abençoou a vida do Isaque, né? Aliás, olha que matrimônio bonito. Dentre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o que eu acho mais bonito o relacionamento é de Isaque com Rebeca. Isaque é aquele que nunca se deitou com outra mulher. Ele só teve Rebeca. Amém? Vocês vão ver isso na palavra. Foi um casamento muito bonito. Ele deu frutos abençoados, Jacó, Esaú, etc. Mas, meus irmãos, a gente para por aqui no capítulo 24, em nome do Senhor Jesus, e no próximo capítulo nós vamos falar aí dos últimos instantes da vida do grande Abraão. Glória a Deus! Aquela salva.